meus alunos e alunas, trazendo aqui a continuação do vídeo, comentando aqui o quesito número 3. Então aqui nós temos um gráfico que nós chamamos de gráfico pictórico, né? Esse gráfico ele traz essas figuras, e essas figuras aqui está dizendo que cada um desses presentes corresponde a 50 brinquedos. Então uma associação beneficente distribui brinquedo para crianças carentes no Dia das Crianças. Veja a distribuição do último ano. Aqui tem carrinho, aí aparece aqui 3 embalagens de presentes, o ursinho de pelúcia aparece 5 embalagens de presente, a bola 3 embalagens e meia, né, aparentemente a metade, e boneca também 2,5. Então, pela informação, tem dizendo aqui que cada um desses presentes corresponde a 50 brinquedos, né? Então, a partir dessa análise desse gráfico pictórico, vamos responder essas perguntas. A primeira pergunta: qual é o brinquedo modal? O brinquedo modal é aquele brinquedo que teve a maior distribuição, né? Então veja aqui que o carrinho teve 3, o ursinho de pelúcia teve 5, né? A bola teve 3,5 e a boneca teve 2,5. Então, o que se sobressaiu de todos, ou seja, o que foi a moda aqui foi o ursinho de pelúcia. A gente vai responder, né, que o brinquedo modal foi aqui o ursinho de pelúcia, tá bom? Foi o valor que se sobressaiu, né, o que teve mais. A letra B pergunta: construa uma tabela. Pergunta não, pede que você construa uma tabela de distribuição de frequência para essa situação. O que nós vamos ter que fazer aqui? Então eu vejo aqui que o carrinho teve 3 presentes e cada um deles vale 50. Então aqui, no caso, eu tenho 50 mais 50 mais 50. Ele aqui foi de 150, né? O ursinho de pelúcia foi 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos dizer 250. A bola foi 3 inteiro, que dá 150, e a metade. Então, eu teria 150 mais 25, 175. E a boneca tem 2 presentes e meio, que então seria 50 mais 50 mais 25, eu tenho 125. Então, a nossa tabela de distribuição de frequência fica dessa maneira. E aqui na letra C, se pergunta: é possível calcular a média para essa situação? Não é possível calcular a média. Aqui nós não estamos lidando com números, nós estamos lidando com quantidade de brinquedos, né? E vejam que eu tenho 3 tipos de brinquedo. Então eu não posso calcular essa média. Essa situação seria mais apresentável. Está faltando aqui uma palavrinha bem que assim. Seria mais apresentável se tivesse no gráfico de linha? Não, né? A resposta também vai ser não. Porque o gráfico de linha ele é aconselhável mais quando você está falando de medidas contínuas, né? Tá certo? Então aqui para nós a gente vai responder também não. E o quarto quesito, vamos fazer juntos aqui para que vocês possam entender melhor, né? Depois de jogar um dado em forma de cubo e de faces numeradas de 1 a 6 por 10 vezes consecutivas, e anotar o número obtido em cada jogada, construiu-se uma tabela de frequências. Então veja aqui que a situação: a pessoa pegou um dado, né, um cubo, né, numerado de 1 a 6, e ele jogou esse cubo 10 vezes e anotou o número da face voltada para cima, né? Então, a face com o número 1, ela apareceu 4 vezes. A face 2, com o número 2, apareceu apenas uma vez. A face com o número 4 apareceu 2 vezes. A face com o número 5 apareceu 2 vezes. E a face com o número 6 apareceu apenas uma vez.
Isso é o que está aqui na nossa tabela. E aí pede que você marque respectivamente a média, a mediana e a moda, respectivamente. Então, uma dessas alternativas, o primeiro valor é a média, o outro é a mediana e o terceiro é a moda. Então, primeiro vamos calcular aqui a média aritmética desses números. Então, primeiro, para saber a média, nós vamos ter que juntar todos os números e dividir pela quantidade de números. Então, quantos números nós tivemos aqui, né? Teve o número 1 4 vezes, né? Teve o número 1 4 vezes, teve o número 2 uma vez, teve o número 4 duas vezes, teve o número 5 duas vezes e o número 6 uma vez. Então, ao todo são 10 números, né? 10 números. E esses números que a gente vai fazer aqui a soma, né, vai ser, por exemplo, eu poderia colocar aqui logo, o 1 que apareceu 4 vezes, 1 vezes 4, certo? Ao invés de eu escrever o número 1, colocar 1 mais 1 mais 1 mais 1, eu vou colocar aqui 1 vezes 4. Então, mais o número 2, que apareceu uma vez, eu vou colocar aqui 2 vezes 1, mais o número 4, que apareceu duas vezes, então eu vou ter aqui 4 mais 4, eu vou escrever aqui também como sendo 2 vezes o 4, e o número 5 também, que apareceu duas vezes, 5 mais 5, eu posso escrever aqui também como sendo 2 vezes 5, e o número 6, que apareceu uma vez, tá certo? Então, eu vou colocar aqui 1 vezes 6. Então, a gente pode encontrar a média aritmética dessa maneira. Então, se você observar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente os 10 números. Vamos somar eles. Eu tenho aqui 4, mais 2, 6, mais 4, 10. Né? 10. Aqui eu tenho 4 mais 6 também, 10 dá 20. 5 mais 5, 10. Eu tenho aqui 30. Né? Então, aqui eu tenho 30 que vai ser dividido por 10. E 30 dividido por 10 eu tenho 3. Esse 3 representa a média aritmética desses dados. O outro vai ser a mediana. Para encontrar a mediana, a gente tem que escrever os números na sua ordem decrescente ou na ordem crescente e ver o termo central, né? Se for um número ímpar de termos. Se for um número par de termos, você tira a média aritmética desses números centrais. Então, veja que aqui eu tenho ao todo 10 números. Eu já escrevi aqui em forma de rol, como nós chamamos, do menor para o maior, e veja que os termos centrais aqui vai ser o número 2 e o número 4. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, então os termos centrais que eu vou tirar aqui vai ser 2 mais 4 dividido por 2. Eu vou tirar essa média dos termos centrais. Você pode perguntar, professor, por que eu faço assim? Porque eu tenho um número par de termos. Quando eu tenho um número ímpar de termos, eu pego o termo central. Quando eu tenho um número par de termos, eu tenho que encontrar a média aritmética desses dois termos centrais, tá certo? Então, aqui eu tenho 2 mais 4, eu tenho 6, que dividido por 2 eu tenho 3. Então, a nossa mediana vai ser 3. E a outra pergunta, que é a moda, qual é a moda aqui? A moda é aquele número que aqui no nosso exemplo mais apareceu. A face que mais apareceu nesse cubo foi a face com o número 1. Então, a moda vai ser o número 1. A moda é o número 1. O número 4 também apareceu duas vezes, o número 5 também apareceu duas vezes, mas como o número 4 apareceu o dobro de vezes em relação ao 4 e o 5, então a moda
é somente ele, tá certo? Então, fica aqui a explicação desse conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto fácil, né? Mas é um assunto muito importante. Sempre esses conteúdos são abordados, principalmente no Enem, né? Que fala sobre esses conteúdos de medida de tendência central, né? Que nós chamamos aí na estatística de média aritmética, de mediana e de moda, tá certo?